Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa e um podcast Estação Saúde aqui na UniTV. Hoje estou tendo o privilégio de receber minha amiga micropigmentadora, Ângela Westphal, e nós vamos conversar sobre a micropigmentação paramédica. Para a gente começar, Ângela, fala um pouquinho, sobre a tua trajetória, como que entrou a micropigmentação na tua vida para quem está em casa nos assistindo poder compreender. Certo. Um prazer estar aqui, Gabi. Tá? Eu sempre honro e amo muito os teus convites, né? Onde a gente pode falar um pouquinho, do nosso trabalho. Então, isso é muito importante. Então, a micropigmentação foi algo bem interessante, assim. Eu entrei na área da beleza como maquiadora e design de sobrancelhas. Então, design de sobrancelha a gente faz durante a semana e a maquiagem no final de semana, né? E aí, eu saí de um lugar que eu comecei ali a trabalhar e montei um canto na minha casa. E aí foi assim, só eu abri ali, postei que a gente abriu e tal, um lugar pequeno só para mim atender, coisa bem despretensiosa. E naquela semana, 7 pessoas me perguntaram se eu fazia micropigmentação. E eu respondi, não faço. A outra, tu faz micropigmentação? Não faço. Lá para a quinta, eu já falei, peraí, isso é um sinal. Está sinalizando alguma coisa. Vamos prestar atenção. O que é esse negócio aí? Vamos nos informar. E aí eu já comecei a dizer para a sexta e para a sétima assim, olha, eu ainda não faço, mas eu estou em curso e em breve a gente vai começar a fazer. E aí eu já me informei, na outra semana já estava estudando, enfim, né? E foi assim que a micro entrou na minha vida. Foi como eu creio que foi um presente de Deus, né? Porque ele sinaliza. E muitas vezes a gente não presta atenção, né? Então, hoje, um lema que eu tenho, assim, eu nunca digo que eu não faço. Se eu ainda não sei, eu digo, olha, espera aí que a gente já vai trazer para mês que vem. E aí a gente vai lá e estuda mais um protocolo. Mas, enfim, e aí a gente começou. Eu comecei a fazer bastante micropigmentação, né? Uma época que a micropigmentação tinha dado um boom, que foi de 2013 para 2014. E aí, assim, né? Foi aquela febre, e a gente começou a fazer, especializar e tal, e tal. Quando chegou em 2017, eu comecei a arder no meu peito algo a mais, né? Poucas pessoas no Brasil faziam, eram mais assim, o pessoal de São Paulo e tal. E eu comecei a seguir essas pessoas e olhar esses trabalhos. E eu falei, eu quero fazer isso aqui, que era a micropigmentação paramédica. Mas, a princípio, eu voltei assim muito para a questão da reconstrução de areola, né? E depois, assim, essa área é vasta, né? Existem várias coisas que a gente faz dentro da micropigmentação paramédica, mas o meu olhar, a princípio, foi esse, de reconstruir as areolas das mulheres que tinham passado pelo câncer. E aí eu fui estudar. E comecei a fazer devagarinho, né? E fui tomando gosto e fui me apaixonando por essa área. E aí a pandemia chegou e todo o meu formato de trabalho teve que mudar, né, em relação a maquiagens, eventos, né? Eu era uma maquiadora assim bem forte, era o meu maior trabalho. O protocolo que eu mais fazia era a maquiagem. E aí eu tive que parar, eu e todo mundo, né? Não foi só eu. E aí a gente começou, então, a se especializar mais ainda na micropigmentação paramédica. Daí foi ali, em 2020 para 2021, que eu posso dizer que o meu protocolo de paramédica, ele mudou radicalmente. Nossa, que incrível. Eu costumo dizer que a gente precisa, de fato, entender que os planos de Deus nem sempre são os nossos e o fato de Deus nos apresentar determinadas oportunidades de fato, muitas vezes parece um recomeço, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga aqui Deus lá na frente. Lá na frente, justamente. Hoje, né, essa questão da reconstrução, né, da auréola, que é algo assim que tu falou que é algo que, né, tu gosta muito de fazer. Qual impacto isso tem na vida das pessoas? Gabi, olha, é algo tão incrível. Eu só imagino. Né? É algo tão incrível.
que quando a gente termina, né, o procedimento... E vai mostrar. Às vezes eu tô no meio do procedimento e eu já tô pensando, nossa, tá ficando muito bom. Eu digo, meu Deus, tá ficando lindo. E assim, eu tô louca para mostrar para ela, sabe? Eu já tô assim, querendo ver a reação dela. E é por aquilo ali que do meio do trabalho para frente eu vou trabalhando na reação dela. E aí, assim, olha, muitas chegam com um quadro depressivo, né? E isso muda o dia, muda, né, muita coisa dentro delas. Elas recuperam um pedaço que estava faltando, né? Elas se olham no espelho e dizem, nossa, que agora não está mais faltando, né? Agora, ó, a cereja do bolo que estava faltando, né? Toda ela tem uma reação, muitas choram muito. Então, para mim, assim, o que mais me deixa o coração quentinho, né? É quando eu termino o procedimento e vou mostrar. E aquele abraço não tem preço. Eu imagino. Aquele abraço não tem preço. Para quem está nos assistindo, se tu puder só esclarecer um pouquinho, que quando a gente fala de auréola, todo mundo já sabe. Só que o que muita gente não sabe é que, às vezes, num processo de câncer ou, enfim, se tu puder falar um pouquinho dos processos que fazem as pessoas perderem. E, assim, se você quiser, né, já entrar aí, eu deixo você sair dessa live aqui do YouTube só um minutinho para você ir lá dar uma olhada, depois você volta. Só para você olhar no Instagram da Ângela, né, Ângela Westphal, para você poder ter a magnitude desse processo. Porque só você vendo uma foto de uma mama, por exemplo, sem nada, é que você de fato entende a importância que tem. Eu tenho um amigo que ele usa sempre muito uma frase, uma expressão, que o pai e mãe são que nem a luz. A luz está aqui, a gente não dá bola. Está aqui. A partir do momento que falta a luz, aí a gente vê o quanto ela é importante. Ainda que tu acenda uma vela, ainda que tu, né, ilumine de outra forma, não é a mesma coisa. A hora que volta a luz, nossa, cara, coisa boa, né? E às vezes, para uma pessoa que pensa, mas é só uma auréola, né? Não... Só quem perdeu sabe o quanto aquilo é significativo, né? Quais são os processos que fazem as pessoas perderem hoje? Eu ia falar, é que só para quem perdeu é que vai entender, né? Mesmo eu trabalhando com isso e estando diretamente ligada a elas, né? Porque a gente acaba entrando na história de cada uma, né? Mas é só a dor, assim, ó, é só elas mesmo que carregam isso, né? Então, existem alguns fatos que acontecem que a pessoa pode perder a areola, não só pela cirurgia do câncer, né? Vamos lá, vamos fazer a mastectomia, né? Vamos colocar a prótese, que é o que normalmente acontece, né? Aí fica uma cicatriz central e perdeu a areola, porque a areola tem muitas ramificações e a maioria dos casos precisa remover mesmo. E esse é um dos processos que acontece a perda da areola. Mas, incrivelmente, existe um número ainda mais forte de mulheres que fazem a tão sonhada cirurgia plástica e ficam ali com algum problema na areola. Sério? Ou irregular, na hora que remove a areola, para colocar novamente, às vezes a areola fica cortada, fica como uma estrela, né? E existe... Aí a gente também consegue arrumar. Não é uma perda total, mas é um reparo, sim, de areola, é uma reconstrução, né? E existe casos que eu ainda acho bem mais complicados, eu sinto mais dor, assim, sabe? É quando acontece a necrose da areola. Aí ali perde aquele tecido fica um tecido enrugado, né? Não fica... É muito mais fácil, às vezes, fazer uma areola em quem perdeu toda a areola, por conta da pele, do zero, do que para quem sofreu uma necrose, porque ali fica uma pele diferente, estranha, né? Uma pele que parece que é como se a areola tivesse expandido e fica toda quebrada, sem mamilo, sabe? Fica bem estranha mesmo. E aí, não é uma pessoa que passou pela dor do câncer e se preparou, de certa forma, para aquilo ali. Nossa, eu tô viva, então isso aqui é o de menos, entendeu? A pessoa estava com a tão sonhada, né? Cirurgia plástica, que aí não estava pensando em ficar, assim, mutilada, porque é uma mutilação também, quando dá a necrose, né? E aí a pessoa fica bem traumatizada, mas a gente consegue melhorar
bastante essa pele e também consegue reconstruir, né, a areola. E né? é comum essa necrose? É mais comum do que a gente imagina. Hoje, Meu Deus. a maior parte das pessoas que eu atendo para reconstrução de areola são pessoas que passaram pela cirurgia plástica e não deu Nossa, certo. Eu jurava que era mais de câncer. Não, não é. Eu vou falar, Gabi, que as mulheres que passaram pelo câncer, se ela vem para fazer, é bem positivo. Ela sobreviveu, né? Ela está bem feliz, ela vai recuperar a autoestima. Mas tem algumas que carregam muita dor emocional. Né? Já passou tudo aquilo, mas foi tão... tem pessoas que lidam com as coisas diferente, né? E foi tão difícil para ela que ela acha melhor não mexer. Entende? Nossa. Então, as pessoas, as mulheres, às vezes, não querem nem mexer na areola pela dor que sentiram durante o tratamento, durante o processo, né? Que é bem pesado. E aí, preferem deixar assim. Não, deixa, eu já estou bem, tá tudo certo, não vamos mais mexer nessa dor, né? Mas tem aquelas mulheres que, para elas, essa questão da areola é fundamental, né? A autoestima. E aí vai de mulher para mulher, né? Mas o que a gente mais faz hoje, realmente, é das cirurgias plásticas que deu algum problema, alguma intercorrência, né? E nesses casos, as pessoas, elas têm a orientação aonde? Por exemplo, o próprio cirurgião, ele indica, ele encaminha para esse tipo de procedimento ou não? Então, essa questão com o cirurgião plástico é uma questão bem complicada, né? Eles não indicam, né? Muitos dizem que existe esse recurso, mas alguns preferem não indicar, até por não terem alguém que conheça um trabalho e que confie, né? Conquistar a confiança do cirurgião é complicada, mas eu tenho uma parceria com um cirurgião lá de Criciúma e aí a gente já tem... A cabeça dele é diferente, assim, né? Ele acredita que sempre dá para melhorar. Não que... porque o que eles pensam? Eles pensam que se colocar alguém para trabalhar dessa forma junto, né? Ou até por indicação, é porque o trabalho deles vai dar BO, entendeu? Mas não é isso, porque isso depende muito de organismo para organismo. Porque a cicatrização, né? Claro, e se a paciente é fumante, ela já traz problemas para a sua cicatrização de areola. É incrível, tá? Fica muito estranho a cicatrização. Então, a gente precisa, né? Eu digo que o meu trabalho é a cerejinha do bolo do cirurgião plástico, né? Que daí a gente consegue deixar tudo bem simétrico, né? Porque, às vezes, na cirurgia, às vezes fica. Até mesmo, Gabi, a questão da cicatriz. Não só a areola. Às vezes fica muito aparente, dependendo da pele, dependendo do organismo, né? Fica aquele corte aparente e a gente consegue tratar essa pele, deixar essa pele assim mais uniforme e também depois tonalizar, deixar ela mais parecida com a cor da pele. Tem umas que ficam muito escurecidas, outras muito avermelhadas, né? Claro que tudo respeitando o tempo de cirurgia, né? Tudo certinho, mas a gente consegue melhorar muita coisa, muita coisa. Tu falando agora, eu me lembrei. Quando eu trabalhava fazendo partos, tinha uma coisa que incomodava muito algumas mulheres, que era a cicatriz que fez, tipo, uma hipertrofia em cima da cicatriz da cesárea, né? E aí fica aquela coisa alta, às vezes de outra coloração. Esse tipo de técnica se aplica a isso também? Não. Se aplica, né? Quando fica uma queloide ou uma coisa muito assim, muito exagerada, o certo é procurar a dermatologista para que ela faça aplicações de corticoide, né? Que daí ela que pode Tem fazer. uns até que sugerem retirar aquela cicatrização e fazer uma cirurgia, mas a chance de acontecer de novo é grande. É grande, é grande. Então, às vezes, é melhor nem mexer, assim, né? E se é bem sutil, né? Com o próprio microagulhamento, a pele já começa a produzir elastina, colágeno, tudo ali, e a pele já dá aquela soltada. É como se, sabe, as fibrinas ia ficar tudo ali. Aí, tu faz aquele microagulhamento, ela dá uma relaxada. Então, já melhora um pouco a textura. É claro que nunca é como se nada tivesse acontecido. Sim, sim. As pessoas, às vezes, idealizam algo que não existe. Às vezes, na internet, tem muita coisa que não é real, né? E que fazem as pessoas acreditarem nisso. E aí, a gente consegue melhorar, sim.
E aí, se precisa de passar por uma dermatologista, né, para fazer uma coisa mais intensa, depois eu melhoro a cor. Entende? Então, assim, aquela cor, tipo, pintar mesmo, alguma coisa que está fora do tom ali da pele, né? A gente faz isso sutilmente para que fique mais parecido e a aparência no espelho, né? E eu melhore sei porque, muito. assim, eu tenho uma amiga que sempre se queixa, porque ela não queria cesárea, ela queria parto. E aí fez a explicação, né? É que esse processo foi muito doloroso psicologicamente falando. Sim. E quando até ela tratar em terapia, ele era alto, tá? Quando ela tratou na terapia, desceu. Mas ainda é uma cicatrização que a incomoda. É aquela coisa, pô, a cesárea, o corte é lá embaixo, né? Então, teoricamente, não aparece no biquíni, mas é uma coisa que incomoda cada vez que a pessoa se olha no espelho. E aí eu acho que o mundo que a gente vive hoje em dia, ele tá um pouquinho complicado. Não sei se tu tens essa percepção. Aquilo que não me incomoda, eu acho que o outro também não deve se incomodar. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que passou por um processo desse, né, de necrose da auréola. Tudo certo. Quem é que vê? Ninguém vê. Tá por baixo do biquíni, tá por baixo do sutiã. Só que, poxa, se tem uma mulher que se incomoda, basta. Basta. Foi que nem quando começou a explodir as cirurgias íntimas. Muita gente pedia para que eu reagisse. Falando, né? Nossa, mas que absurdo. Como que uma mulher vai lá diminuir os grandes lábios? Como que uma mulher vai lá tirar um pedaço do clitóris? Onde é que já se viu? Ninguém fala disso pro homem. Não se falava. Agora fala também. Tem um monte de homem fazendo procedimento. Como que eu, como profissional, vou dizer para alguém não fazer uma cirurgia de algo que incomoda? É porque, assim, as pessoas olham para sua região genital e a maioria percebe, às vezes não tem, de fato, algo, né, que grite. Eu já fiz parte de mulheres que tinham, assim, os pequenos lábios maiores, que os grandes lábios. É uma coisa que incomoda. Como que eu vou dizer para essa mulher, não, tira isso da cabeça, isso aí é... Não tem como. Então, assim, eu não sei se tu vive isso no teu trabalho hoje, se as pessoas falam, ai, que bobice, isso é fútil. Tu vive isso, não? Vivo. Ai, que coisa, né, gente? Vivo, mas cada um sabe como se olha no espelho, como se aceita, né? O meu cabelo pode ser um problema para mim, mas tu pode, não, como tu não tem problema com isso, tu não vai ver problema nenhum, né? Então, eu acho que o respeito com o outro é fundamental em tudo, né? Em tudo. É bem importante a gente trazer isso para você, mulher que está aí assistindo esse programa, né? Eu acho que se uma mulher começar a contagiar outra mulher, a gente pode fazer uma bela corrente do bem, né? E esse negócio, né? Eu acho engraçado, às vezes me dá até uma raiva, que no mês ali de março, né? O dia 8 da mulher, aí começa, seja a mulher que levanta a coroa de outras mulheres. Na teoria é tão bonito, né? Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Então, se nos nossos pequenos grupos, quando alguém, por exemplo, né, fala, minha auréola me incomoda. Deixa de ser besta. Não, peraí, olha só, tem uma profissional, posso te indicar. Com certeza. Vai lá, faz uma avaliação, se isso está te incomodando, vai olhar para isso. Às vezes, hoje, né, no consultório, eu pego pessoas que não estão vivendo uma sexualidade legal por detalhes como esse. Parece um detalhe para mim, mas para a pessoa é algo gigantesco. E ela se fecha, né? E ela se fecha. Pra não quer que sexualidade. veja, né? Enfim. Vamos lá. Nós podemos falar sobre a questão, né, ao longo desses 15 anos da tua trajetória, né? Como hoje tu faz para te manter atualizada? Porque essa parte da reconstrução da auréola, com certeza, é uma coisa, né, que vai aprimorando. Muito. Ou não? Muito. Né? Lembra que eu comecei lá em 2017? Foi meu primeiro curso de paramédica? Sim. Tá. Então, eu fazia um tipo de auréola. Né? E todo mundo fazia aquele padrão de auréola. Então, a gente colocava ali, tentava fazer o melhor trabalho, né? Mas não existia um realismo. Hoje, não se fala em fazer auréola sem realismo, né? Então, para isso, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento, mentorias. Eu estou sempre investindo nessa área, né? Porque, como todas as coisas que eu faço, eu levo muito a sério, né? Sobrancelha, um lábio, tudo. Então, mas hoje as especializações que eu faço na parte paramédica, assim, é bem pesada, né? Eu invisto meu tempo para estudar. E uma coisa que aconteceu em 2022 para 2023, né? Foi onde eu digo assim, que mudou. Final ali de 2022 já, mudou completamente o meu jeito de ver a paramédica e de fazer, né? Eu comecei a sentar numa mesa, né? Numa mesa que eu escolhi sentar, que era a mesa de grandes micropigmentadores do Brasil,
né? E ali foi um lugar rico em conhecimento e é até hoje, porque eu sento nessa mesa ainda, né? Que bom. E eu comecei a abrir a minha mente, né? E eu vi que eu precisava voltar para os desenhos. E um grande desafio para mim ainda era se tem uma areola existente e a outra não. Eu tenho que copiar. Eu não posso simplesmente colocar a minha areola ali, o desenho da minha areola e desenhar a minha areola. Seria mais fácil. Em todo mundo igual, né? E aí eu assim, cara, é verdade. Eu copiava a cor, mais ou menos, mas eu não, né? Os profissionais eram assim. Sim. A gente aprendia desse jeito. E a coisa mudou. E aí eu falei, peraí que esse negócio eu tenho que fazer. E aí eu voltei lá, treinar cópia. Eu desenho toda semana. Eu copio toda semana. Antes de fazer alguém que tem uma areola existente, eu pego as fotos, eu vou pro tablet, eu crio a areola, eu recrio, sabe? Eu fico estudando a semana inteira, é um evento, né? Quando eu for atender alguém de areola que não tem, e a outra existe, se a pessoa não tem as duas, precisou remover as duas, aí, às vezes, as pessoas têm uma foto, e eu tento também deixar ela mais parecida, né? Entro num acordo lá com a pessoa e tal. Mas essa parte de estudo, de aprofundar mesmo, eu comecei a fazer, e bem pesado, assim, né? Bem, essa questão do 3D. A areola, tu tem que parecer que tu vai pegar o mamilo. Nossa, parece que vai pegar o mamilo, né? Então, para isso, existe uma técnica e um estudo. É projeção, é desenho, é luz e sombra. Tá, então quem não sabe desenhar, não dá para ser micropigmentador. Pronto, as minhas mentoradas agora vão desmaiar. Resumindo a ópera, olha, é quase isso. Não, mas eu para desenhar areola não precisa ser desenhista, porque a gente vai ensinar toda a técnica, né? De luz e sombra. Eu tô com uma mentorada que está com bastante dificuldade, né? Então, a gente está dando um passinho para trás. Vamos lá de novo. Luz, sombra, isso. Consegue perceber? E a mentalidade vai mudando, porque é um assunto novo, né? E eu digo que tudo é treinável. É só tu pegar os teus desenhos lá de trás e Meu Deus, se eu mostrar, vocês desmaiam, entendeu? Esses dias eu estava mexendo nas coisas que eu mudei o meu local de atendimento, fiz uma mudança. Eu falei, isso aqui tá aqui, ó. Meu Deus, jura que eu fazia esse tipo de coisa, né? Mas e era lindo também, na época, né? Só que hoje a percepção é outra. Então, a gente estuda, desenha, se compromete de uma forma diferente com aquilo, sabe? E essa área também tem sempre novidades para a área de cicatriz, né? Tem sempre novidade. Uma coisa que a gente achava que, não é dessa forma, todo mundo faz assim, vamos aprender dessa forma. Daqui a pouco já muda. Nessa área não tem uma verdade absoluta. Sim. Né? É como eu faço alguns protocolos que às vezes as pessoas dizem, não, isso aí não dá para fazer. Eu digo, dá? Eu também achava que não dava. Mas dá, a gente estudou, tem gente que estudou, tem gente que validou isso 2, 3 anos. Não é da minha cabeça, né? Então, eu acho que primeiro passo, assim, para o profissional, né? É ter uma cabeça aberta e saber que hoje o que tu diz, não dá para remover a tua micro e fazer no mesmo dia. Eu aprendi assim, só que hoje eu faço. Porque agora pessoas validaram e a gente sabe, a gente estudou e entende por que dá alguns casos e outros não, claro, tudo avaliado, né? Mas é a mesma coisa na área paramédica, não tem verdade absoluta. Certo. Se você, né, gostou desse programa, esse programa foi um oferecimento da Ecoclínica, que caminha conosco aí na nossa região há mais de 40 anos. Agora nós encerramos aqui o programa e nós continuamos lá no YouTube. Se você ficou interessado na temática, você quer continuar ouvindo mais sobre o assunto, continue conosco lá no YouTube. Para você que está aí no YouTube, vamos lá, envie suas dúvidas. Estou aqui com os 2 celulares abertos, para que você possa tirar suas dúvidas e vai ser um prazer, né, a gente poder contribuir de alguma forma. Ângela, falando um pouquinho agora, quais são os mitos aí mais comuns que tu ouve sobre essa questão da micropigmentação paramédica? Tem gente que pergunta, é tatuagem? Né? Não vou fazer, é uma tatuagem, né? Aí eu vou te perguntar, é uma tatuagem? Não deixa de ser, Gabriela, uma tatuagem, né? Lembra. Lembra. Mas, às vezes, as pessoas têm, assim, que... porque é uma tatuagem, porque é muito profunda, porque vai ficar assim, essa... É micropigmentação. Ela se parece, sim, com tatuagem, né? Só que mais superficial, para que a tinta vá saindo aos poucos, né?
para que não fique como uma tatuagem que dura para sempre. Então, essa questão o pessoal me pergunta muito, né? Mas é uma tatuagem? Eu digo, olha, é como se fosse, mas daqui 3 anos a gente vai ter que refazer a tua areola, porque ela vai ficar muito clarinha, né? É uma pele por conta da cicatriz. Quando a gente faz alguma coisa de micropigmentação em cima de cicatriz, é uma pele diferente, mais rígida, né? Então, ali vai dar um trabalhinho a mais para implantar, né? Então, essa aí é um mito que as pessoas dizem, mas é uma tatuagem, não sei o que, não sei o que. A gente explica, é o que a pessoa mais tem medo, na verdade, né? E geralmente é 3 anos mesmo? Mais ou menos. Às vezes, 2 anos e meio, 3 anos, 4, depende. Cada pele reage de um jeito. Mas As nunca areolas... fazer achando que vai ficar pra vida toda, né? Não, não vai ficar para a vida toda, né? Não é igual a tatuagem que ela é feita mais profunda, né? E que aí fica para a vida toda. Mas pensa comigo. Já imaginou se fosse um protocolo que tu tivesse que mexer a todo ano ou a cada alguns meses, né? Sempre tem que expor isso, né? Então, eu acho isso bacana da micropigmentação paramédica, é que ela tem essa durabilidade. Então, não fica... Né? Essas mulheres já passaram por tantas dores que é bom evitar, né, o máximo o possível. E isso é um mito. A dor, eu acho que é algo Isso, que o a pessoal, dor. né? A dor. Dói? Então, geralmente não dói. Por Ali, quê? o peito é bem sensível, né? É sensível, mas nós temos uma cicatriz. E sempre que a gente tem uma cicatriz, ali nós perdemos a sensibilidade. Ela custa voltar. Lembra a tua cesárea? Sim. Né? Custa voltar a sensibilidade. E se tu passa a mão, tu sente, mas ainda é uma coisa diferente, né? Então, essa é a pele com cicatriz, né? E geralmente não dói. Geralmente eu não uso anestésico mesmo, tá? Eu só vou botar um pouquinho de anestésico quando é por cirurgia plástica. Daí a pele fica mais sensibilizada, né? Mas assim, onde tem a cicatriz ao redor da areola, quando é por cirurgia, também ali não dói. Dói mais às vezes no centro, né? E é isso. A questão da dor também, o limiar da dor, o limite de dor de cada um é diferente. É diferente, né? Tem pessoas que dizem, eu sou muito sensível, né? Eu sou boa para dor e eu tenho que botar anestésico, não era tão boa assim, né? Então, vai depender mesmo de cada um. Eu faço tranquilamente, maioria dos casos. Eu não faço sobrancelha e lábio sem anestésico, mas a microparamédica eu faço com Olha que frequência. engraçado que... Tem mais algum mito que envolve? Não. É mais esses dois, a questão da dor e... Muitas crenças, né? Achando que... Essa questão, assim, da tatuagem, né? Mas achando que, não vai ficar uma coisa natural, não vai ficar uma coisa legal, né? Eu acho que as pessoas têm um bloqueio, às vezes, de fazer, né? Mas eu sempre, quando eu trago uma pessoa, assim, para avaliação, né? Eu procuro, assim, explicar que vai ser, né? Não vai ser uma coisa que vai doer, que vai... e que vai ficar a aparência no espelho. E eu faço uma avaliação, tá? 100%. Eu desenho com lápis, né? E a pessoa... Eu desenho no tablet, para a pessoa ter noção como é que vai ficar, né? Para não achar assim, como é que vai ser isso aqui, né? E explico tudo. Mas, assim, é tranquilo em relação à dor. Certo. Hoje, como é que é a questão, assim, tu já mencionou no começo do programa a questão do impacto, né, em relação ao psicológico e ao emocional, né? Mas, no caso das pacientes com mastectomia, que é o caso que envolve o câncer, né? Esses casos, como que essas pessoas chegam, geralmente? Gabi, cada paciente carrega consigo uma história linda, outras de sofrimento, né? Que às vezes a gente está fazendo, e se elas estão falando alguma coisa, eu choro aqui, mas procuro não mostrar que eu estou chorando, dá aquele nó na garganta, sabe? De histórias, tipo, que a família abandonou, que o marido foi embora, que o filho achava... Porque pelo processo ali, né, da químio e tal, foi bem pesado, a pessoa passou muito mal, a pessoa ficou muito mal. Então, de conta que familiares, amigos não conseguiram cuidar, né, e ficou dependendo de outras pessoas, e, enfim. Eu acho as histórias, assim, bem tristes, né? Mas também tem aquelas que recebem todo o apoio da família, né, que continuam casadas, né, que o marido não... Né, que apoiou. Histórias lindas, 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 né? Que a gente se emociona e vibra junto com elas. Né? E elas estarem ali,
comigo, já é uma grande vitória, né? Porque, tipo, já passamos por tudo isso, agora só vamos fazer um detalhezinho para a gente ficar melhor, né? E histórias, tipo, de mães, né, que os filhos eram muito pequenos. Essas histórias, elas são bem pesadas, assim. Que os filhos eram muito pequenos, que outras pessoas tiveram que ajudar a cuidar dos filhos, né? E a pessoa ficou muito, assim, na incerteza. O emocional, né? O emocional ali é O medo da morte. o medo da morte, enfim, os filhos pequenos, ao mesmo tempo que parece uma força, né? Mas, tipo, eu tenho que me agarrar aqui, eu tenho que lutar, porque eu tenho essas crianças pequenas. Essas histórias, elas me comovem muito com as crianças Tem alguma mais pequenas. emocionante, assim, que foi muito marcante para ti? Tem. Eu fazia um voluntário em Criciúma, na Amov, né? A Move é um trabalho incrível. Eu fiz durante anos, até a pandemia. Aí, na pandemia, parou, né? Porque elas não podiam ter contato e tal. Tudo parou, né? Pandemia, meu Deus. Nós ainda estamos, né? No pós-pandemia. E aí, essa paciente, o enxerto dela tinha ficado bem estranho. E ela foi uma das pessoas também que o marido deixou. Ele deixou por um tempo, enquanto ela fazia químio. Quando ela parou de fazer químio e se restabeleceu, ele voltou para casa, só que ele mantinha ela... Ela não podia sair de casa. E ele dizia que a mama dela era feia, essas coisas. E, tipo assim, ela tava com esse companheiro ainda. E eu acho que aquela história, ela me deixou assim... Eu fiquei assim, uns 10 dias ruim. Eu ficava lembrando dela todo dia, né? Eu digo, mas os teus filhos não vão lá, não te levam para casa? Não, meu filho mora longe, eu não tenho como morar com ele, sabe? Eu me envolvi emocionalmente com aquela história ali, porque era como se eu quisesse tirar aquela mulher daquele ambiente, sabe? E o fato do enxerto dela ter ficado, assim, bem estranho mesmo. Tiraram bastante, assim, debaixo do braço. Ficou uma mama bem estranha. E não foi bem feita, né? E ele zombava por conta disso, né? Então, aquela história, para mim, ela foi muito pesada. Eu nunca mais esqueci. E esses dias até eu conversei com a dona Vera, há uns 2, 3 anos atrás. Ela chegou a falecer, o câncer voltou em outro lugar, né? E até a dona Vera disse, ela descansou porque a vida dela era muito pesada e tal, mas, nossa, eu fiquei mais uma semana só pensando nela, porque ela tinha um amor, uma dedicação. Quando ela podia sair, ela estava lá na Amov, ajudando as outras mulheres, né? Porque eles faziam aquele trabalho de perucas Sim. e tal, e aquilo é muito trabalho, precisava de muita voluntária, separar roupa, bazar, e ela estava lá. Mesmo quando o câncer voltou, debilitada, fazendo a químio novamente, né? E ela estava lá. Então, acho que essa é uma das histórias que... Até quando a gente conversou, que eu me lembrei assim, né? Que eu fui pensar eu lembrei dela. Porque a história dela realmente foi bem pesada, assim, para mim, né? E aí a gente vê, né, o quanto, às vezes, fala-se muito sobre o bullying com crianças na escola, né? Mas o que as pessoas esquecem, tem muita gente adulta que também sofre, às vezes é dentro de casa. Muito. Esses dias eu atendi um casal que eu fiquei, assim, extremamente incomodada, porque eles começaram a falar sobre o porquê estavam no consultório e, de repente, ele olhou para ela e falou assim, não é gorda. E aí eu olhei para a mulher e eu vi, assim, que ela ficou paralisada. E aí eu parei de falar. E aí ele falou, tá tudo bem, doutora? Eu falei, não, eu quero perguntar para ela se ela gosta desse adjetivo que você a chamou. Faz 10 anos que eu falo isso. E quando eu olho para a mulher, você gosta? A boca começou a tremer. E aí eu fico pensando, quantas pessoas passam isso dentro de casa, né? E não se dão o devido respeito e valor, né? Para quem está aí nos assistindo, por favor, né? Seja você a primeira pessoa a se respeitar. Não permita esse tipo de situação dentro da sua casa. É óbvio que a gente fala de inúmeras histórias e pessoas, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento e a informação. Mas o respeito a si mesmo é algo que deveria vir na educação na primeira infância, né? Então, fica aí a dica para quem tem filhos, assim como eu, para a gente ensinar os nossos filhos a se autorrespeitar, né? E não permitir determinadas coisas.
Porque às vezes a gente cobra muito, e falo isso como, né, alguém que tem pensado sobre isso dentro de casa. Às vezes a gente cobra muito respeito ao outro, mas a gente esquece de um pilar muito importante, que é o respeito a si mesmo. Quando eu permito, né, quando eu dou essa permissividade para as pessoas fazerem esse tipo de coisa, eu já perdi o respeito por mim mesmo. Né? Então, é algo importante para a gente refletir. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, né? E hoje, qual é a projeção para esse setor, assim? Tem uma projeção para daqui, por exemplo, a 5 anos? Onde vai estar a micropigmentação paramédica? O patamar está subindo tanto, essa régua da paramédica está subindo tanto, tá? Que hoje os trabalhos eles estão muito artísticos, né? E é o futuro da micropigmentação. Hoje, o que a gente faz com as sobrancelhas? A gente remove, que o laser veio para nos ajudar, porque nós, micropigmentadores de sobrancelhas, a gente não conseguia mais trabalhar, que era uma sobrancelha em cima da outra, uma em cima da outra, né? E em 2014, assim, foi aquele monte de profissional desqualificado para o mercado, né? Que fez aquelas sobrancelhas azul. As vírgulas, os desenhos. Hoje ainda eu trabalho com o tratamento da remoção de pessoas que fizeram com tatuador. Tipo, tatuaram. Então, uma tatuagem vai 1 ano e meio para tirar e assim vai essa sobrancelha também. Mas, assim como, né, o mercado da micro, ele mudou. Porque hoje, o que a gente faz? Né? Hoje, eu sou especialista em sobrancelha, mas o que a gente faz com a sobrancelha? Está muito forte ali, o excesso, a gente tira o excesso. Se a pessoa tem muita falha, a gente faz fios estratégicos só para dar aquela, né? Aquela coisa muito sutil, né? Muito, é claro que tem gente que gosta, mais marcada, enfim, né? Mas estou dizendo assim que o mercado da micro mudou. Menos é mais. Menos é mais. E a gente agora tem, para a sobrancelha, a gente tem o microagulhamento para o crescimento dos fios, para fortalecer, né? Aí tem outras coisas que deixam a sobrancelha mais volumosa, que é a brow lamination. Então, a micropigmentação de sobrancelha, ela ainda tem, mas o mercado mudou muito, né? E foi, assim, um choque para os micropigmentadores. Então, eu digo que a micropigmentação paramédica, ela é agora o outro viés da micropigmentação, que o micropigmentador vai ter que acompanhar, sabe? Então, assim, vai ter que acompanhar e não dá para colocar qualquer no mercado, porque é uma coisa muito séria, né? Então, eu acho que a régua está bem elevada de profissionais dessa área e é o futuro da micropigmentação, é a micropigmentação paramédica. Eu posso dizer isso de fato mesmo, realidade, porque eu sento nessa mesa, né, dos grandes micropigmentadores e tal. Para te ter noção, temos aí a ceratopigmentação, que aí a gente não pode fazer, mas são médicos, oftalmo, enfim, que no centro de cirurgia, na mesa de cirurgia, ele sabe quando a pessoa fica cega, que o olho fica esbranquiçado? Tá. O médico vai e faz a cor, copia a cor do outro olho e deixa o olho igual. Então, a pessoa fica com o olho como se ela estivesse enxergando, né? Porque isso traz um desconforto. Imagina. Né? E todo mundo pergunta, né? E aí chama a atenção das pessoas. E assim não, ele resolve. Mas o médico foi fazer o quê? Ele chegou para os micropigmentadores e disse, né? O médico que se especializou mais nisso. Vem comigo, me ajuda aqui nessa área, que essa parte vocês sabem muito bem. A outra parte sou eu que sei. Então, essa parte do realismo, né? De deixar o olho igual. Olha onde está a micropigmentação. Dentro do centro cirúrgico. Nossa. Né? É claro que não é qualquer um que pode ir lá, claro, para orientar, mas enfim. E outras coisas, cicatrizes, né? Camuflagem, tudo isso é micropigmentação paramédica, não é só areola. Né? Ó, por exemplo, essa semana eu atendi um moço que o ano passado ele me procurou que ele estava com alopécia. E caiu, a sobrancelha dele era grossa, caiu bem no meio da sobrancelha, ele ficou sem um pedaço. Ele falou, vamos fazer uns fios só aqui? Mas como ele tinha bastante sobrancelha, eu falei, dá, vamos fazer. Fiz. Ele amou, ficou bom, tudo. Agora, caiu toda a outra e ficou só um pedacinho da anterior. Meu Deus. E ele ainda descobriu que voltou o câncer dele, ele fez uma cirurgia e já vai começar a químio. Então, antes de começar a químio,
ele veio e disse, vamos fazer a micropigmentação, porque eu não quero ficar assim. Que daí o cílio já começou a cair por conta da alopécia. E aí, isso é micropigmentação paramédica. Por quê? Porque está suprindo uma necessidade, fazendo um reparo, né, de uma ausência ali, né, do corpo dele, dos pelos. E não é só uma questão de estética, né? Vai muito além, né? Vai muito além. Então, a micropigmentação paramédica o forte, assim, para os próximos anos. Para quem é micropigmentador, tem que se especializar, senão vai ficar de fora do crescimento. E para quem está nos assistindo e de repente pensou, eu acho que eu quero ser micropigmentadora. Acho que eu quero seguir nesta carreira. O que as pessoas precisam fazer para quem hoje quer começar do zero, por exemplo? Tem que começar pelo básico de micropigmentação, né? Entender de pele, tem que fazer um curso bom. Não existe curso de 2 dias para se tornar um micropigmentador. Existe, mas não, tu vai sair e tu não vai saber fazer. E a gente não treina nas pessoas, né? Como que tu vai treinar assim, desse jeito? Tu tens que fazer isso dentro do curso. Treinar, né? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Eu não vou sair e fazer meus experimentos em pessoas. Sim. Principalmente, gente, principalmente na paramédica. Como que eu vou ter uma aula ali, né? Só desenhando em pele sintética e do nada eu saio do curso e vou fazer em pessoas. Pessoas que já sofreram tanto, com tanta dor, aí eu vou lá e faço errado. Aí tem que remover uma areola. Gente, isso é muita dor. E acontece? Acontece. Bem triste, mas acontece. Então, assim, primeiro passo, procurar um dos melhores lugares para que tu possa entender tudo. Eu passei por uma faculdade, digamos assim, em 2023, e eu estudei o ano todo em Curitiba, né? Eu ia direto para lá. E lá eu vi, assim, que eu sempre procurei fazer cursos bons, sempre procurei me especializar bem, mas eu vi o quanto isso é sério e o quanto isso é ainda mais detalhe. Estudei toda a parte de sistema imunológico. Aqueles nomes difíceis, sabe? Tudo. Mas para que isso mesmo? É importante. Então, assim, um bom curso vai te trazer um estudo de pele bem aprofundado. Tem que saber. Micropigmentador tem que entender de pele. Micropigmentador tem que entender o que tem dentro da tinta. Que tinta é, como se comporta. O micropigmentador tem que entender de design, de desenho, enfim, né? De visagismo. Eu ia dizer logística, olha. De visagismo, a Ângela sendo Ângela, né? E tem que ter uma coerência, tem que ter uma régua, né? Não pode ser muito expressivo nas coisas que faz com micropigmentação, né? Isso já foi. E procurar um bom curso e começar na área. Para quem já é micropigmentador, aí é mais fácil ainda para entrar para a área paramédica, né? Aí é treinar o desenho, treinar os tipos, configurações de agulhas, né, que muda, movimentos, manobras, o que fazer aqui, o que fazer ali, né? E aí é mais fácil, porque daí o micropigmentador já tem essa visão. Mas dá para começar do zero? Claro que dá. E dá para começar mais certo ainda, né? Não fazendo, assim, esses cursinhos malucos, até pela internet, né? Como que vai fazer? E hoje tu trabalha com essa parte de mentoria. Se tu quiseres falar um pouco, de repente nós temos pessoas aí que são, né, já micropigmentadoras, ou se você que está assistindo conhece uma, compartilhe esse podcast, né, com essa profissional. Às vezes a pessoa está estagnada ou está querendo, né, às vezes quer mudar, mas não sabe por onde começar. Então aqui tem uma belíssima oportunidade, né, amiga? Muito. Uma belíssima mesmo. Gente, olha, eu já mentorei fisioterapeutas, né, que começaram a fazer, porque já trabalhava numa clínica de pós-cirúrgico, né? Até hoje eu tenho uma mentorada também, que é físio, e faz essa questão de pós-cirúrgico também. Enfermeiras, né? Bastante enfermeira esteta, né? Bastante. Né? E também micropigmentadoras que acham mesmo que o mercado deu uma estagnada, então tem que procurar se reinventar, né? Não mudar, ser micropigmentador e vai ser outra coisa totalmente diferente, porque daí tu vai começar uma carreira. Então, eu né? conheço algumas pessoas que faziam um belíssimo trabalho e aí
saturou. E aí saíram, mas Sim. não ressignificaram dentro da própria profissão. É Né? claro, ela saturou. Como eu falei, nós tivemos um problema aí no mercado da micropigmentação. Mas, como eu falei também, essa parte da paramédica, ela é algo que está em crescimento. E cada vez mais. Para, tipo assim, tudo, né? Tudo, cicatriz. No Brasil, acho que, não sei se estava... se alguém estiver assistindo aí, puder até me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que o Brasil, ele estava em primeiro lugar nas cirurgias plásticas do mundo. É o lugar que mais faz. É isso. Então, se realmente o Brasil for e ele continuar sendo, a quantidade de pessoas, né, pensando nessa parte de necrose, de recuperação... É um mercado gigante e que as pessoas não têm esse conhecimento, é importante trazer essa informação para as pessoas. As pessoas não sabem que existe, né? Porque é algo novo, mas é algo assim, ó, que está muito refinado, né? Então, a falta de informação para as pessoas também, né? Esse programa que vai ser bem legal para isso, para trazer essa informação e para as profissionais que estão se sentindo assim, né? Sim. Já imaginou eu com 45 anos, eu não tenho mais 45, né? Mas, tipo assim, vamos lá, vamos menos. Com 42 anos, eu já era micropigmentadora, maquiadora, nananana, e aí eu vou fazer uma outra coisa totalmente diferente, será algo que eu já tinha conquistado e que eu amo fazer, né? Ok, o que é? Vamos lá, vamos estudar sobre microagulhamento. É tudo uma coisa que linka na outra. Sim. Então, hoje o profissional, ele tem que ser, porque tu tem que ser bom numa coisa só, eu não concordo, né? Como micropigmentadora, claro que tem aquilo que me enche os olhos, que eu tenho mais amor em fazer em tudo que eu faço. Claro que tem algumas coisas que eu amo fazer, outras eu gosto também, mas não amo tanto. Mas é o nosso trabalho, a gente precisa ter essa visão, Sim, sim. né? Eu não digo assim, ó, atirar para tudo quanto é lado, né? Mas não, tudo na mesma linha. Sim, eles estão dentro do mesmo campo, né? Tudo dentro do mesmo campo, né? Não é tipo, micropigmentador e vai fazer depilação, por exemplo, né? Que isso. Apesar de estar dentro do mesmo serviço, são coisas bem diferentes, né? Amiga, se fosse para tu deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, ou vamos deixar duas mensagens, uma mensagem para quem está passando por esse processo e ainda não fez nada, tipo, sabe, né, que precisaria fazer uma micropigmentação, e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo que é profissional da área e que está pensando algo sobre, será que isso é para mim ou não? Porque tem muita gente que acha que, tipo assim, eu não vou me envolver com coisas que têm esse cunho psicológico porque eu não tenho emocional para isso. Eu ouço isso de algumas pessoas, né, por tratar a questão de abuso. Mas se a gente parar para pensar bem pensadinho, nem a gente tem. Não tem. Ninguém tem, né? Então, eu acho que é... A gente chora junto. Sim. A gente não tem palavra, só abraça. Mas escutar, gente, escutar o outro... Hoje em dia... É muito importante. É raro, né? E Ninguém quer ouvir ninguém, né? É só tu parar para ver aniversário, né? Antigamente as pessoas ligavam, as pessoas te visitavam... Hoje começa, por exemplo, no grupo da família, 8 da manhã te dá parabéns, 8h30 tu não tá mais de aniversário. Pronto, passou. É assim. As pessoas não querem mais sentar, conversar. Essa semana uma amiga estava de aniversário e aí eu fiz questão de comprar um presente. Eu não tenho muito tempo, mas em especial com essa pessoa, eu fiz isso. E aquilo teve um impacto tão grande para ela, porque, de fato, ninguém mais tem tempo para nada. Então, quando alguém tira tempo para algo... Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, dessa parte de que se tem gente que não está querendo fazer a paramédica, por não se achar capaz psicologicamente falando, se tu puder falar um pouquinho da tua vulnerabilidade, né? Porque, na verdade, né, eu acho que ninguém está preparado, mas... Não, são histórias fortes, mas também são histórias, Gabi, que mudaram muito a minha percepção para muita coisa, né? Então, tanto no trabalho voluntário ou nas clientes que vêm e pagam, porque elas... podem, e até eu acho interessante assim, não, eu posso pagar, porque às vezes a pessoa deixa de fechar alguma coisa e eu quero entender, eu vejo alguém que conhece e tal, porque se é por dinheiro, ela não vai deixar de fazer, porque eu faço esse trabalho voluntário também, Sim. Né? Então, eu quero saber, porque eu não quero deixar a pessoa sem, se ela me procurou é porque ela tem vontade, né? E aí eu digo assim, Tu olha para a pessoa e aí quando a pessoa, né, tem essa vontade, mas às vezes não tem condições. Isso, enfim. aí a gente faz esse trabalho voluntário, né? Mas o que eu quero dizer é para... Antes disso, o que tu concluiu ali? Que era... A questão psicológica, quem deixa de fazer, porque às vezes não se acha apto, né?
Então, na verdade, a gente vai criando essa... Não é que vai ficando normal, não é isso. Mas a gente vai entendendo que, escutando a dor do outro, a gente aprende, sabe? E aí, aquele negócio que tu vai levando e quando... Enfim, gente, é como tu falou, emocional ninguém tem. Não. E só vivendo. E são histórias que te motivam, né? Que te levam mais além. A querer dar o teu melhor, né? A querer suprir, de alguma forma, aquela dor da paciente, né? E para quem está passando por esse processo, que de repente não olhou para essa área ainda, se tu pudesse dar um conselho, o que tu falaria para essas pessoas? Que se tiver assim no começo, né, do processo, eu sei que a dor agora é muito mais, né, muito mais forte, fala muito mais alto, mas quando tudo isso passar, né, que ela começar a se olhar de novo no espelho, porque muitas deixam de se olhar por muito tempo, né, que vai fazer toda a diferença, né, se olhar no espelho. E também existe, eu esqueci de falar para ti, Gabi, mas eu estava aqui pensando, pós-cirurgia a gente não tem como fazer a reconstrução da areola. Vai aí de uns 8 meses a 1 ano, dependendo como ficou a cicatriz. E aí existem as próteses de silicone, que elas são feitas copiando as existentes e cola. E fica, dura ali 5 dias, aí sai a cola e cola de novo. Né? Então, isso também é uma saída para quem não quer ficar se olhando, né, sem areola no espelho. Tá? Mas depois desse processo, é importante, eu digo às vezes, ter as duas. É importante. E para quem já... Nesse caso da prótese, é uma micropigmentação que tem nela. Ela é feita de silicone, faz o molde da mama existente, do mamilo, e faz a coloração daquele silicone. Ai, gente, eu tenho uma ali, dentro da minha bolsa, depois eu vou pegar para te mostrar. Tá. E eu vivo com isso dentro da bolsa. Do lado do meu interfone em casa tem uma tetinha. Oh, meu Deus. Quem vai a primeira vez lá em casa tá estranha. Porque ela fica muito real. Fica da cor da outra, né? Vou pegar enquanto tu vai falando. Pode Tá. falar. E fica da cor da outra, tá no bolsinho de fora, numa caixinha. E é uma saída também, tá? Tá nossa bagunça aí, Gabi. Achou? Tá bem no fundinho. É uma caixinha transparente. Não, é ali. Não? Tá, depois tu me dá aqui que eu boto a mão. Tá aí. Abriu, né? Quando abre, suja. Mas essa aqui é só pra gente mostrar mesmo, tá? Não é de ninguém. Olha só isso, gente. Isso aqui é incrível. Eu achando que era um batom, olha. Entendida. Olha isso. Nossa. Olha isso. Que lindo. Bah, que legal. Né? Depois eu não sei se tem como mostrar, mas ela cola e enquanto a pessoa não pode fazer a micropigmentação, ela pode usar essa prótese, né? Que também é bem bacana. Olha só que lindo. Enfim. E quem vem disso? Quem vem disso? Existem algumas pessoas no Brasil fazendo isso, mas tem algumas pessoas que fazem isso muito real. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso muito real. Eu ainda não fiz esse curso, né? Mas é legal? É legal. legal. Aqui na região não tem ninguém, né? Não tem. Não tem. Eu já até indiquei, enfim, para algumas pessoas, mas eu ainda não faço esse curso. Esse aqui eu tô dando um tempinho, assim, porque ele é realmente bem trabalhoso. Bem trabalhoso. E aí tu teria que fazer uma quantidade já, sabe, para valer a pena daquela sujeira, material caro, então tu já tem que fazer um volume, né? Tipo assim, quando elas vão mexer no material, elas já produzem 15, sabe? Nossa. Para as pessoas que estão esperando e tal. Então aí, para mim, acho que talvez não vale a pena ainda. Mas para quem está passando por isso, né, vai chegar uma hora que tu vai se olhar melhor no espelho. Essa tempestade vai passar, né? E aí vem aquela cerejinha do bolo, que é o trabalho da micropigmentação, que pode melhorar muita coisa, né? No Instagram, às vezes, a gente também não tem como postar muito. Sim. Mas eu ainda consigo postar alguns vídeos. Eu tenho muita raiva disso, porque a gente sabe que no Instagram tem muita nojeirada, né? Muita pornografia, muita coisa. erotização. Muita. É isso... O algoritmo não barra, né? Não. Mas aí pessoas que querem mostrar um trabalho, aí acabam... Eu já fui banida várias vezes. Na verdade, eu cheguei a comprar, agora até parei um pouco de fazer, mas eu cheguei a comprar
uma pelve, né? Uma vulva, uma vagina de feltro e um pênis de feltro, porque no caso da vagina realística que eu usava, meus vídeos eram banidos todos. Sim, a gente recebe uma punição, né? E aí a gente não pode postar mais nada e aquela coisa. E a gente fica com o Instagram bichado. É bem triste, porque assim, deveria ter um critério um pouco maior, né, de avaliação. Tem quem mostre e é erotização, mas tem quem mostre que é um trabalho que vai contribuir. Há uma grande diferença nisso. Muita, Né? muita. Mas, enfim, amiga, eu acho que foi ótimo, né? Eu queria que tu deixasse as tuas considerações finais para quem está aí nos assistindo, né? Como faz para te procurar, onde te encontra, através da rede social, enfim. Na rede social, né? Pode me chamar no direct, eu tô lá. O Instagram, assim, é meio, né? Às vezes não mostra o que a gente quer, realmente. Mas quando eu faço avaliação, que a pessoa vem comigo, nossa, eu mostro muito mais muita fácil, né? coisa, é muito mais fácil. Eu já mostro direcionado para o caso de cada um, né? Mas tem o meu celular lá, só clicar lá na bio, já vai direto para o WhatsApp, né? Hoje as avaliações, elas são tipo uma consulta? É uma consulta. É coisa rápida, 20 minutinhos, 30 minutinhos, é bem tranquilo. Existem casos, como eu atendo fora de Tubarão, Gabi, que eu faço até por fotos. Ah, legal. Eu faço por fotos. Eu já digo, olha, isso aqui, esse caso, é isso aí, né? Porque daí a gente já Já está acostumado. está acostumada, né? E, como eu estava falando, no Instagram, tem o WhatsApp, direto ali do link. E pode me achar aqui em Tubarão. Eu atendo no edifício Sato 4, que fica ao lado do Hospital da Unimed, na Clínica Lumière. Eu atendo ali. E hoje, as tuas mentorias, elas funcionam online também? Porque esse programa, né, bastante gente que é de fora também assiste. Uhum. Mas assim, ó, Gabi, para quem nunca fez, eu não gosto, porque a gente tem que pegar na mão, a gente tem... Mas para quem já é micropigmentadora, dá perfeitamente para fazer a mentoria online, né? E aí a gente sempre organiza um encontro, só um. E o resto a gente fica ali 4 meses, 5 meses, estudando. É algo bem devagar, né? Para a pessoa poder fazer um trabalho de excelência, né? Sim. Que é o que a microparamédica merece, né? Que legal, amiga. Para você que está nos assistindo, né, se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta bem interessante, eu vou estar encaminhando para a Ângela olhar, ver de que forma ela pode responder para você e contribuir na sua vida. Muito obrigada para todos que assistiram. Se esse programa fez sentido para você, se tem um conteúdo relevante, como eu acredito que ele tenha, compartilhe com as pessoas que você conhece. A gente precisa levar, né, informação. O nosso mundo ele está um pouco maluco, né? É um mundo onde recentemente foi divulgado aí que o livro mais lido e mais comprado em 2025, eu como autora de 2 livros, fico extremamente triste com essas coisas. A gente sabe que a leitura é algo para aprimorar, os podcasts, por exemplo, né, são uma fonte de informação, Muito mas rico. as pessoas ainda estão preferindo comprar livros de colorir. Né? Em pleno século XXI é muito complicado a gente, né? Saber que as pessoas estão nessa, né? Ainda preferem compartilhar vídeos de fofoca, ao invés de fato se aprimorar, pegar, né, um conteúdo importante e estudar, mas enfim, enquanto eu tiver saúde e voz, eu estarei aqui para levar informação, para levar conhecimento. E se você tem uma sugestão de tema para o programa, também você pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer a gente poder contribuir. Aqui é muito mais do que um podcast e um programa. Aqui é uma fonte de informação para que as pessoas consigam mesmo, através daqui, ter muito conhecimento. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo podcast.